Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos mais uma vez aqui no Movimente Podcast. Eu sou o Francisco. Sou João. Tudo de bom com vocês, gente. Olha, a gente tá gostando bastante dos feedbacks, de fazer aí os podcasts e interagir com vocês. Eu tô louco pra fazer live, né? Quando poder surgir a oportunidade e vocês perguntarem ao vivo. Então, continue sempre curtindo, compartilhando, mandando a dúvidas de vocês, que para nós está sendo excelente. Hoje nós vamos conversar sobre diagnóstico, psicodiagnóstico, na visão da medicina, na visão da psicologia. Eu confesso que eu acho que vocês também, nós temos várias dúvidas para o médico aqui, o João. Como é que é isso na medicina, né? E eu tenho muitas dúvidas que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. E já quero passar a bola para o nosso queridíssimo João, Dr. João. Como é que é, João, o diagnóstico para a medicina? Como é que, de fato, vocês são orientados em relação a isso, meu caro, para a gente começar a conversa? Diagnóstico na medicina, Francisco, seria o norteador, né, tanto do tratamento, seria também uma forma de equalizar a linguagem dos profissionais da saúde e a equipe, né, responsável por aquele tratamento, então médicos, enfermeiros, psicólogos, técnicos, farmacêuticos, né? É importante que todo mundo entenda a linguagem do que está acontecendo ali, Sim. né? Imagina que para todo caso, por exemplo, de um quadro depressivo, né? Você precisasse chegar para o seu colega e falar: olha, a gente está lidando com uma pessoa que está passando por esse sofrimento, está com a perda do prazer, está tendo isso. Então, em vez de listar todos os critérios, né, a gente entende que um quadro que corresponde a determinados critérios, né, poderia ser nomeado de determinada forma. Sim. Então, assim, diagnóstico, na verdade, é dar um nome para uma coisa que já existe, Uhum. né? Então, Uhum. que é o que a gente faz com tudo, né? Qual que é o diagnóstico disso aqui? Camisa, né? Então, qual que é o Interessante. diagnóstico disso aqui? Depressão, né? Então, Uhum. o diagnóstico, isso é uma coisa importante ressaltar, né? O diagnóstico, ele não dá a doença para a pessoa. Muita gente tem muito medo de vir até o serviço de saúde com medo de receber um diagnóstico, Sim. né? É. O diagnóstico, ele só nomeia o que aquela pessoa está sofrendo e colocando aquele sofrimento, colocando aquela disfunção dentro de uma esfera específica, né? Então, Sim. quando você fala de uma nomeação, você quer dizer que aquele tipo de acometimento, aquele tipo de problema que aquela pessoa tem passado, se enquadra dentro de um grupo de apresentações semelhantes que acontecem com várias outras pessoas, né? Então a gente nomeia isso de alguma forma. Simples assim. Sim. Então, da mesma forma que muitas pessoas têm medo de buscar o diagnóstico, com medo de receber esse nome, como se o nome trouxesse consigo a doença, né? Uhum. Sendo que só nomeia a doença, muitas pessoas também veem isso e vêm em busca do diagnóstico como se ele fosse a cura, a saída, né? É. E também não é. Ele é, como eu disse anteriormente, a nomeação do que está acontecendo. Agora, a partir dessa nomeação, os profissionais vão buscar as condutas adequadas, né? Vão buscar as saídas que, estatisticamente, epidemiologicamente, né? De acordo com a incidência de pessoas que têm aquele mesmo acometimento, recebem aquela mesma nomeação, a gente vai saber o que geralmente funciona para aquele grupo e o que não Uhum. funciona. Então, isso é outra função importante do diagnóstico. É claro que a gente vai falar muito aqui ao longo do episódio ainda, né? Uhum. Esclarecer, tem Sem muita dúvida. coisa para falar, mas essa questão de você conseguir, ao longo do tempo, aprender a lidar com aquele acometimento. Então, Sim. você coloca um nome, dá uma linguagem para aquilo, é possível que facilite o processo científico de Sim. busca pelo tratamento, e principalmente do ponto de vista medicamentoso, né? Uhum. Então, do ponto de vista medicamentoso, os critérios diagnósticos acabam ajudando muito nas condutas e nas Sim. escolhas corretas dos tratamentos. Sim, eu acabei fazendo a pergunta para você e eu mesmo pensei nisso. Você tá falando aí a questão de como a medicina é, né? E aí depois eu queria que você orientasse também como você faz. Eu sei que não vai destoar muito, mas eu sei que cada profissional tem um jeito de encarar. Por exemplo, a seguinte pergunta: é possível começar um tratamento da pessoa
ainda mais medicamentoso. Porque na psicologia, super tem como. Sem ter o diagnóstico. Então, isso é polêmico, né? É muito importante que eu me faça entender claramente nessa resposta, até para não me expressar mal, né? Mas assim, o tratamento, principalmente o tratamento medicamentoso dentro da medicina, ele é preconizado com base em um diagnóstico. Né? Certo. Agora, esse diagnóstico, muitas vezes, ele vai ser um diagnóstico inicial muito mais geral, muito mais abrangente do que aquele diagnóstico final, aquele diagnóstico nosológico. O indivíduo, ele, muitas vezes, é o que ele busca durante o tratamento, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu trabalho hoje, além de trabalhar atendendo online, eu trabalho no Centro de Referência de Saúde Mental de Belo Horizonte, né? O CERSAM, Sim. que é equivalente ao CAPS, que existe em outras cidades, né? Belo Horizonte chama CERSAM. Então, o CERSAM, ele é um serviço de emergência psiquiátrica, ou seja, nós atendemos casos psiquiátricos graves, né? Então, casos que estão descompensados, que estão graves, Sim. neuróticos e psicóticos muito graves. Então, com base nisso, como é um serviço de emergência, muitas vezes o que a gente precisa naquele momento é conseguir tirar o indivíduo da crise, né? Então, é muito comum, por exemplo, que o indivíduo ele chegue nesse serviço de emergência e naquele momento nós façamos o diagnóstico sindrômico daquela pessoa. Sim. O que significa síndrome dentro da medicina, né? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que são comuns a várias doenças. Sim. Então, eu vou dar um exemplo, né? Uma síndrome ansiosa. Uma síndrome ansiosa, ele corresponde a alguns sinais que são característicos da ansiedade, né? Então, por exemplo, a sensação de desconforto, o taquipsiquismo, que é a aceleração do pensamento, a labilidade, talvez, das emoções, né? O afeto muito excitado em alguns momentos. O pensamento muito catastrófico, né? Então, um pensamento voltado a ideia de que as coisas vão dar errado, né? Pessimismo, a ideia de que alguma coisa ruim pode acontecer, então uma sensação muito semelhante ao medo que a pessoa sente nesse momento. Persecutório, né? Não necessariamente voltado a um objeto, né? Muitas vezes bem de dentro. Mas, enfim, todos esses sintomas que a gente está falando, eles correspondem a uma síndrome ansiosa, né? Agora, significa que esse indivíduo ele tem um diagnóstico de um transtorno de ansiedade, por exemplo, um transtorno de ansiedade social, ou um transtorno de ansiedade generalizado, ou uma síndrome do pânico? Não necessariamente, né? Então, a gente pega, por exemplo, muitos casos de indivíduos que têm um quadro, né? Por exemplo, de esquizofrenia, mas que naquele momento ele chega para a gente com uma síndrome ansiosa. E durante aquele momento, no serviço de emergência, nós fazemos o manejo desses sintomas ansiosos para que seja possível, a partir de então, com o indivíduo mais estabilizado, a gente fazer uma investigação mais aprofundada e chegar a um diagnóstico mais refinado dessa pessoa, né? Então, esse tratamento desses sintomas ansiosos, eles foram feitos com base naquela apresentação, né? Daquela crise momentânea, do que acometia o indivíduo naquele momento, né? Não significa que a gente deva se limitar a isso que foi visto naquele momento, né? Então chegou ansioso, dá um remédio para ansiedade e manda para casa. Não necessariamente, né? Uma vez que o quadro está estabilizado, a gente vai continuar fazendo uma investigação junto com a equipe multiprofissional, psicólogos, técnicos, enfermeiros, médicos, para tentar entender o que está acontecendo com aquele indivíduo e de onde que vem aquele acometimento, né? Então, dá para tratar sem diagnóstico? Totalmente sem diagnóstico, não. Só você ver o que o indivíduo está... Não se trata só um sintoma, né? Então, a pessoa chegou com ansiedade, você trata ansiedade, chegou triste, você trata com antidepressivo. Tratar não é a palavra, não tem como tratar, tem como você ali momentaneamente, vamos dizer assim, atenuar situações, sintomas, né? Mas não só com base no sintoma. Essa atenuação de sintomas, ela tem que acontecer quando esse sintoma ele se encaixa dentro de um padrão que me leva a pensar num direcionamento desse tratamento, né? E esse padrão a gente chama de síndrome, né? Então é importante identificar em qual grupo de disfunção se encontra o que traz aquele indivíduo ao serviço de saúde naquele momento. Sim, interessante, cara. Você me falando assim, isso me faz pensar de que pode ser que alguns profissionais acabam ficando muito numa perspectiva só da síndrome, né? Não aprofunda. Tanto por causa da realidade do Brasil, tanto por causa de, não sei, o próprio público também, às vezes, acaba querendo, numa ansiedade de encontrar uma solução rápida,
às vezes o tratamento fica só girando em torno da síndrome, né? Eu tô pensando isso daqui. E porque às vezes para chegar numa conclusão de diagnóstico, você precisa de toda uma observação, né, cara? Toda uma... Quanto mais complicado o transtorno, mais ali você precisa de uma observação de um profissional, como você falou, de um outro, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, de um neuro, enfim, né, cara? E você acha que de fato pode ocorrer essa questão do ficar mais no, entre aspas, tratamento sindromático ali do que propriamente a questão em si? Olha, não é algo que deveria ocorrer, sim, né? Não é o que é ensinado durante a formação médica, não é o que é o mais ético, né? Mas não dá para negar que é uma coisa que acontece, né? Então, não só no meio médico, mas também entre psicólogos, né? Então, também entre todas essas especialidades que você falou, todas essas esferas profissionais, nós hoje temos essa questão dos profissionais que são os sintomáticos, né? Então, os tratadores de sintomas, né? Perfeito. Isso é um problema muito grave, né? Então, Hum, e isso vai desde muito mais profundo. A gente tem, por exemplo, né, eu trabalhei muito tempo em UPA, pronto-socorro mesmo, sabe? sim, sim. Então, em UPA, você pega muitas vezes um indivíduo que ele chega sempre na UPA, ele vai várias vezes por causa de dor de cabeça. Uhum. Mas eu tenho muita dor de cabeça, e ele vai lá e recebe dipirona ou remédio para dor de cabeça. Ah, mas não dá, então vai um remédio para enxaqueca, vai escalando isso, né? Mas muitas vezes é um indivíduo, por exemplo, que tem um quadro de sedentarismo, não faz atividade física, não toma água ao longo do dia, não come direito, né? Fica 12 horas sem se alimentar ao longo do dia. Então, muitas vezes a cura, a resolução para o problema, né? Ela vai além do sintoma, né? Então, tratar o sintoma é importante, é claro que é importante, né? Uhum. O sofrimento, ele piora até a sua própria capacidade de lidar com uma situação em si, né? Sim. Então, atenuar o sintoma, estabilizar o quadro é importante, mas Uhum. essa busca pela causa base, pela raiz do problema, nem sempre acontece da melhor forma possível, né? Felizmente, nós também temos ótimos profissionais aí no mercado, né? Que têm essa consciência, que têm essa busca, a gente vê isso, e nem sempre, e outros que nem tanto, né? Uhum. Infelizmente, isso está presente em qualquer profissão, né? E os seres humanos são assim. A gente vai ter bons e maus profissionais. Isso É. qualquer um. É delicado, né, cara? Porque É, e às vezes você faz a pessoa continua naquilo, né, igual você falou, dor de cabeça, pra você chegar e parar assim: "Ué, por que esse cara tá com dor de cabeça direto?", né. Isso exige um tempo, isso exige um espaço ideal, isso exige uma condição, isso exige que às vezes não tem num serviço público, por exemplo, né. exato. Então, aí por isso que muitas das vezes as pessoas, infelizmente no Brasil temos essa questão, né, de tem que procurar um atendimento particular, né. Igual em alguns Pois países é, necessário. europeus é necessário. Alguns países europeus, a maioria dos médicos, psicólogos são ligados ao governo. Eles são assim, vamos dizer assim, o órgão que gerencia eles e eles estão ligados não é só um CRP, um CFP, um CRM, eles têm essa ligação com o governo, então tudo é interligado, sabe. Uhum. E aí há essa discussão mais ideal entre os casos e também essa calma do indivíduo ir passando por cada um e agregando o conhecimento de cada área naquele diagnóstico. Aí fica muito mais ideal, né, cara? Com certeza, né? Eu acho que cheguei até a comentar com você, a gente estava conversando ontem, né? Eu me sinto privilegiado. Eu trabalho aqui em Belo Horizonte, no Sersan, Uhum. e aqui realmente, assim, isso para mim é incrível, porque eu tenho a oportunidade de ser um profissional médico que trabalha no serviço de saúde mental multiprofissional, Sim, interdisciplinar, né? Então, sim. todos os casos que a gente conduz são discutidos entre a equipe, Uhum. entre o médico, o enfermeiro, o técnico, o psicólogo, o farmacêutico, né? Demais. Então, não só, tá? Temos os terapeutas ocupacionais, Uhum. temos os professores que fazem EAD, nós temos professores de oficinas artísticas que fazem oficinas de pintura, de arte, de Olha que música. legal. E todos esses profissionais Uhum. discutem os casos de todos os pacientes. O paciente, ele permeia entre todos esses profissionais, Uhum. né. Então é uma realidade, assim, que
Infelizmente, eu fico triste por outras pessoas não terem acesso. Hoje, É. como eu trabalho atendendo online, né, eu trabalho atendendo pessoas de todo o Brasil, até de fora do Brasil. Então, eu acabo vendo a realidade de cada lugar. E é muito diferente. Tem lugares que o acesso à saúde mental é extremamente escassa. A única opção que a pessoa tem é ir até o sistema de saúde, entrar numa fila que vai demorar muitos meses até que o profissional a atenda, né? Uhum. Geralmente, até lá, esse quadro ele vai escalando, escalando, até poder chegar num ponto gravíssimo, que não precisaria chegar. É. Então, essa abordagem multiprofissional, como a gente já falou em vários outros podcasts, né, Uhum. e vídeos, é o caminho, né, para a resolução do problema, né? Não tem como abordar um problema que é multifatorial, que é complexo, com uma abordagem simplória, simplista, né, unifatorial. Uhum. Então, É acho que essa visão multiprofissional é essencial, né? essencial, com certeza. Aí, cara, eu vou te fazer uma pergunta, mas você fica à vontade se você não quiser responder, porque Lá vem bomba, lá vem. você pode. Vamos entrar aqui numa pseudoterapia, vamos dizer assim. Você se sente, como médico, pressionado a dar um diagnóstico rápido? Sim, me sinto pressionado, mas posso dizer que eu não cedo a essa pressão, Uhum. Uhum. tá? Mas bem, você sente essa pressão. Você sente. Certeza, com certeza, com certeza. Eu recebo muitos pacientes que vêm para mim, inclusive já com um diagnóstico. Olha, eu estou marcando uma consulta aqui para fazer um diagnóstico de TDAH. É. Eu já vi aqui, eu já vi que eu tenho isso, então Aham. eu queria um diagnóstico, né? Ou queria o remédio para tal coisa, né? Exato, exato. Sim. Muitas pessoas vão além. Chega a ter paciente que chega para mim, juro. Uhum. Na primeira consulta, eu nunca vi a pessoa na vida, e ela falou: olha, então, doutor, eu tô vendo aqui porque eu preciso de um laudo de TDAH e tal. Uhum. Eu pergunto, então, você já passou a fazer acompanhamento com outro profissional? Como é que era? Não, não. Mas eu já pesquisei muito na internet, eu tenho Nossa. Instagram, eu tenho aquela página lá do TDAH, e eu tenho certeza, cara, pode fazer o laudo aí. Então, se a pessoa, além da falta de noção de o que faz um profissional da saúde mental, né? Esse indivíduo, ele tá condicionado a um diagnóstico, né? Uhum. E isso já, por si só, já é um desafio na primeira consulta, porque até onde aquela pessoa tem alguns sintomas, até onde ela aprendeu esses sintomas na internet, está replicando isso, É. né? Então, assim, dificílimo esses casos. E a pressão pelo diagnóstico, ela é muito forte, porque, como eu disse no início, muitos pacientes, eles veem o diagnóstico como uma saída, Uhum. né? Então, é aquela coisa da pessoa falar, olha, o problema, ele não está em mim, né? O famoso, o problema é meu, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Exatamente. Sim. No diagnóstico é muito por aí. Então, assim, olha, o problema ele não é meu, ele é da depressão. Uhum. Então, não sou eu que sou culpado, é a depressão que é culpada, eu sou a vítima. Uhum. Então, esse pensamento traz paz, traz calma para a pessoa. Sim. E por que isso acontece? Em grande parte por causa da psicofobia que a gente vive. Da ideia de quem tá em sofrimento mental, quem está deprimido, quem está ansioso e tudo mais, é uma pessoa pior, é fresca, é mimimi, é alguém que quer aparecer, né? Então, Uhum. a pessoa, ela se sente culpada por estar em sofrimento mental. E o diagnóstico tira dela a culpa. É como se o médico falasse, olha, não é você, Uhum. né? Não é você a culpada. Então, eu acho que o primeiro passo é isso que a gente está fazendo, é tentar trazer informação para as pessoas, para que elas entendam que o sofrimento mental não é culpa, não é vergonha, não é, sabe? É algo comum, né? Exatamente. Inclusive muito comum, né? Talvez os acometimentos de saúde mais prevalentes que a gente tenha hoje sejam da saúde mental, né? A OMS estima que em 2030 a doença mais prevalente do mundo vai ser a depressão, né? Sim. E então, assim, Mas, desculpa. pode falar, não. Não, é porque eu quero salientar isso que você falou, cara. Mas não é como se, assim, é algo que, entre aspas, não devia acontecer. Cada época tem a sua prevalência, né? Tivemos uma época, principalmente no início aí de 2010 e essa geração agora da internet de ansiedade muito forte. Estamos indo para uma geração de depressão. Nós tivemos uma geração de transtornos psicóticos muito forte, que ali o surgimento próprio da psicologia veio muito aliado a isso. Então, tipo, sempre vai ter, né?
a época do câncer, a época da, da respiração, cara, esqueci. Da peste Da negra, peste né? negra, da pneumonia. Exato. A gente já teve problemas antigamente que eram relacionados às condições precárias e a dificuldade relacionada à higiene da Sim. situação, né? Então, a gente sabe que tiveram épocas em que os dejetos, né, fezes, urina, eram jogados na rua, com baldes, ficavam na rua, cavalo também, cagava na rua ali e tudo mais. Então, era uma época em que a propensão para doença infecciosa era muito grande e tiveram epidemias avassaladoras, né? Pois é, Hoje, exatamente. nós temos fatores de risco de saúde mental que são muito prevalentes. Exatamente. Então, assim, as pessoas falam numa nostalgia como se não existisse. Ah, na minha época, ou na época dos meus avós, como se a questão mental, da saúde mental, não existisse. Doenças mentais existia, só era calado, não era falado, não se conversava sobre, não tinha esse ambiente aqui para você vir na internet escutar dois marmanjos que um tá em BH, outro tá em São Paulo, conversando sobre de uma maneira humanizada, né? Sem besterol, não existia. Então, assim, gente, essa falsa nostalgia não é a questão. E eu quero pontuar outra coisa que você falou, cara, muito importante, que eu passo também bastante na minha clínica. Abrem a cabeça quando for se consultar com o médico. Não fecha, não vai com a perspectiva de fechar esse diagnóstico, né? Teve até, inclusive, ou não, vários, passou vários clientes aqui na minha cabeça aqui, que às vezes fica bravo comigo quando eu falo assim, olha, não sei se você tem isso aí que você fala, não. Eu falei, como assim? Eu pesquisei, eu sei lá o quê. Eu falei, olha, eu tenho que investigar com mais calma, mas eu não sinto que é isso. Porque, João, a gente vai ganhando também uma sensibilidade, né, cara? A gente vai ganhando uma sensibilidade, a gente vai, opa, parece que tá mais pro lado de cá, deixa eu investigar. Aí vem a perspectiva holística, deixa eu olhar ao redor da coisa, né? Mas eles ficam bravos, né? E aí eu falo assim, ó, vai conversar com o João, que o João ele vai investigar, ele vai ver os seus exames, ele vai ver o seu ao redor, ele vai te dar a perspectiva médica sobre essa questão e aí a gente vai poder tirar uma conclusão. Mas eles são resistentes, sabe? São resistentes de abrir essa cabeça. Aí eles já querem chegar para você, ó, eu tenho isso, hein? É um tipo de conforto psicológico para eles reafirmar algo que eles colocaram na própria mente, né? Então, o meu apelo, abram perspectiva. Esses transtornos aí que viraram fetiche, e aí eu queria conversar com você sobre essa questão do fetiche, abrir essa ala do fetiche do diagnóstico, né? TDAH, ansiedade, depressão. Não sei se você acompanhou, João, a galera aqui eu tenho certeza que acompanhou. Teve a reportagem sobre múltiplas personalidades, transtorno de múltiplas personalidades no Fantástico. Houve um estouro. Ah, eu tenho. Gente, João, você sabe o quanto que é raro esse transtorno, né? Não é tão comum assim. Existe, mas não é. Ah, trombei com uma pessoa na rua que tem muito. Não. Então, Inclusive, nem se tem um entendimento completo sobre esse transtorno, né? Nem se sabe se realmente são múltiplas personalidades, se trata exatamente disso, exato. ou se é um processo dissociativo não relacionado a essa questão de ter múltiplas personalidades, como é dito, assim, isso ainda é questionado. É Isso ainda é uma questionável. coisa que está em entendimento, né? Então, Por quem é da área, né? Por quem é referência da área. Não estou falando de mim, estou falando por quem realmente trabalha com uma especificidade grande relacionada a isso, né? exatamente. Então, realmente, assim, se esses profissionais que estão voltados a isso, vivem para estudar isso, né, ainda estão em dúvida sobre essa questão, Imagina. de onde que brotou esse tanto de casos agora, né? Realmente. E não só, João. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu O faço. TDAH passou por isso, Francisco, também. TDAH passou e ainda tá passando.
Sabe o que eu faço também, João? Quando a pessoa fica muito focada em diagnóstico, eu abro com ela o CID. Eu abro no site, eu vou lá no CID e abro com ela, a pessoa, todas as possibilidades. A pessoa fica, nossa, isso é muita coisa, cara. Eu pensei que só existia depressão, TDAH e esquizofrenia. Gente, depois um dia vocês fazem a experiência. Eu tô achando até que eu vou deixar aqui na descrição, no YouTube, vou deixar um link para um site de todos os transtornos. Vocês vão ficar zonzos. Por quê? Não é só ansiedade, depressão, TDAH, esquizofrenia. Existem milhares e ainda por cima, subtipos dentro de cada um, não é? Exatamente. Então, assim, que as pessoas não fazem ideia. Por quê? Não é comercial, mas existe. Você tá lá no CID, no DSM, quer dizer que, tipo assim, teve uma incidência daquilo, foi comprovado cientificamente, uma amostra de população foi suficiente para aquilo ser considerado uma questão, né? Um padrão que se repetiu, né? Se apresenta com uma forma Exatamente. semelhante em vários indivíduos, milhares de indivíduos. Exatamente. Então, aí, às vezes, eu faço isso, ó, vamos ver junto? A pessoa, putz, Francisco, a gente tem que, caramba, a gente tem que avaliar com mais calma. Amém. Amém, é isso daí. Então, por isso que eu quero que você vá lá no João para a gente avaliar junto, porque não é só isso que está na sua cabeça, né? E o que você vê essa questão que te atinge o fetiche por diagnóstico, cara? Olha, isso, para mim, tem uma coisa que é o mais desafiador na minha área, Francisco, como médico, sobre isso, que é o seguinte, né? Apesar de, sim, trabalhar com uma visão holística, como a gente disse lá naquele podcast da visão holística, né? Isso. A visão holística, para mim, na medicina, é ver além do diagnóstico e não deixar de ver o diagnóstico. Já começa por aí. Sim. Eu trabalho com os critérios diagnósticos médicos, eu trabalho com o DSM-5, eu trabalho com o CID-10, o CID-11. Sim. Então, é claro que assim, eu não me limito a isso, né? Porque senão não precisava de médico. Era só eu pegar um checklist e a pessoa vai lá e marca X, tem isso, tem isso, tem isso. Sim. E por que não é assim? Por que não é um robô que faz o meu trabalho? Porque precisa de uma percepção para entender aqueles critérios diagnósticos. Perfeitamente. Né? Então, fica até um alerta. E isso que o Francisco vai colocar aqui embaixo, não dá para ninguém aí a capacidade de fazer um autodiagnóstico. Inclusive, o médico faz um autodiagnóstico, né? Não. Precisa de um outro profissional para fazer isso. Então, não cai na ilusão, não se prejudique. Não é checklist, né? Ainda tem a percepção do profissional e a percepção da equipe. Exato. Exato. Mas mesmo que... Então, essa percepção, onde que ela é refinadíssima, Francisco? A gente tem hoje um problema seríssimo, que é o acesso ao funcionamento dos transtornos mentais mais populares estão muito gritando na internet. Então, o que acontece? A pessoa ela vê tanto aquilo todo dia, que ela acaba aprendendo aquele funcionamento, incorporando isso a ela, né? Quando o Francisco ele fala sobre fetichismo, gente, do diagnósticos, é no sentido de que alguns diagnósticos trazem consigo, né, um cunho de pertencimento social, né? Social, exato. Então, aceitação. Na época, numa geração em que as minorias têm tido uma visibilidade muito maior, né? Você ser uma vítima de algum tipo de ataque, de perseguição ou de desfavorecimento social te traz algum pertencimento, porque isso está recebendo algum acolhimento. Eu acho isso excelente, sou super a favor não desse favorecimento, não tem ninguém sendo favorecido, né? Mas esse reconhecimento que as minorias têm recebido. Entretanto, né, alguns indivíduos têm se apoiado nisso, nessa busca pelo pertencimento, que é uma busca atemporal, né, Francisco? A busca pelo pertencimento, por ser alguém, quem eu sou, né? É do ser humano. Sanar a essa pergunta ancestral, quem sou eu, né? Muitas vezes traz consigo, para sanar essa ansiedade dessa pergunta, dessa necessidade de autoconhecimento, o indivíduo ele se rotula para que ele possa se encaixar, né? Perfeito. Então, muitas vezes, esse fetichismo diagnóstico vem com isso. E aí, o que acontece? A pessoa
já entende todos os sinais e sintomas clássicos daquele diagnóstico, e ela vem para mim, né? Então pensa, chega um indivíduo e fala para mim: oi, João, tudo bem? Ah, tudo bem e tal. Vamos começar a consulta? Vamos. Olha, eu sou fulano, eu tenho falta de atenção, impulsividade, eu sou muito hiperativo também, eu não consigo ficar parado, a minha mente ela fica muito assim, eu esqueço as coisas o tempo todo, sabe? E eu sou muito distraído, todo mundo fala que eu sou assim desde criança, desde aproximadamente 3 anos eu já tenho esse sintoma. Tem um hiperfoco, né? Já vem com essa Né? fala, né? Exato. E é verdade, chega desse jeito. Então, a pessoa, ela quase chega num papel, Francisco, de coagir o médico a dar o diagnóstico. Então, ele chega para você: olha, eu tenho todos os sintomas, como que você não vai me dar um laudo, um diagnóstico, um remédio, né? Perfeito, perfeito. E agora? E agora? Aí entra a visão holística, Sim. né? Tá, tudo bem, você está falando de várias coisas, mas vamos deixar isso tudo guardadinho aqui, vamos falar o seguinte: como que é a sua vida? Como é que é a sua rotina? O que você faz? Né? Como é que é a sua família? Né? E aí você chega nisso, né? E outra coisa que eu gosto de fazer muito é quebrar essa ideia da pessoa de que o diagnóstico vai abrir as portas da paz para ela, da resolução, né? Vai ser a saída de tudo, né? As portas do paraíso. Exatamente, né? É. Eu falo, cara, por exemplo, olha, você tem TDAH, beleza, tá? Mas e agora? A sociedade vai te abraçar por causa disso, vai te dar emprego, vai ignorar erros que você cometa no ambiente de trabalho por causa do TDAH? Não vai. Não vai. Então, e agora? O que esse nome vai te trazer, né? Então, até isso eu gosto de abordar muito com a pessoa. Por que dessa busca pelo diagnóstico? É, exatamente. Nossa. E às vezes a pessoa, ela concluiu lá que tem TDAH. Às vezes, antes mesmo de vir a mim, vir a você, ela entrou num grupo de WhatsApp de pessoas com TDAH, tá seguindo algum charlatão da internet. Ah, eu vou dizer rasgado mesmo. Charlatão da internet lá, que vende curso falando: siga isso daqui que vai resolver o seu TDAH. Não existe isso. Se fosse verdade, isso estaria como uma prescrição de uma metodologia baseada ali em evidências de que isso é totalmente... Não existe algo totalmente eficaz, gente. Primeiro ponto. Que serve para todo mundo. Não existe. Então, para de seguir esse charlatão aí que fala assim: faça isso que vai resolver tal coisa. Não. Você não vai ver o João falando isso, não vai ver eu falando isso. Um psicólogo, um médico humanizado, holístico, você não vai ver falando: faça tal coisa que isso vai trazer tal resultado. Isso é antiético, né, João? Antiético, você não pode prometer um resultado, você não conhece a pessoa, né? Aí a pessoa participa de um grupo de WhatsApp, um grupo de Facebook, segue uma página, vê todos os dias o vídeo no Instagram, e aí você vê que às vezes o problema da pessoa era se sentir pertencente, como você falou, a alguma coisa. Se sentir pertencente a uma ideia. Eu vou até brincar aqui. O participar de ter um diagnóstico hoje socialmente é quase como ser emo na nossa época. Você se sente parte de uma coisa que às vezes não é só ser emo, é estar em grupo, né? Você tá aí. Ser emo, cara. Emo pegou pesado. Peguei pesado, mas seria mais ou menos isso, assim, é algo muito sério. E cara, Uma coisa, desculpa, Francisco. fica à vontade, meu cara. Uma coisa que eu achei legal nesse exemplo de ser emo é que o diagnóstico ele tem uma coisa muito comum com a onda do emo que a gente teve na décadas atrás, né? Que é a validação do seu sofrimento. Perfeito. Então, a gente vive um momento em que o sofrimento, né, pela primeira vez, ele pode ser falado, ele pode ser transmitido, né? Entretanto, agora que o sofrimento ele pode ser falado, ele pode ser ouvido, você quer falar: olha, mas o meu é especial. Meu merece mais ser ouvido. Eu preciso que as pessoas vejam o meu. Sim. Né? E isso não quer dizer que a pessoa não deva ter o sofrimento dela ouvido. Né? Mas muitas vezes isso não caminha para uma psicoterapia, né? Intencionalmente preventiva. Isso não caminha, por exemplo, para uma construção de um ambiente de comunicação saudável, né? Então,
Aí entra a comunicação não violenta dentro das famílias, dos relacionamentos, né, das amizades. Uhum. Isso vai cair na busca por um diagnóstico, porque a pessoa precisa de algo para validar aquele sofrimento. Sim, Se não fosse válido o suficiente, sim. né? Então, isso é uma coisa que merece ser comparada com essa questão do emo. O emo é uma validação do sofrimento. Sim, o movimento punk, o movimento do Paz e Amor, que nós tivemos aí na época de 80. Todos os movimentos carregaram em si eu estou com o outro, eu de algum modo não sou uma ovelha negra, né? Ou somos ovelha negra juntas, sei lá, tanto faz. Então, assim, eu tô achando até, João, que eu vou tornar esse podcast aqui obrigatório antes de fazer terapia comigo. Ó, vê o podcast lá. Porque esse aqui vai estar sanando tanta dúvida pra galera, né, sobre a questão do diagnóstico. E eu ia comentar, cara, eu ia comentar o seguinte, que, tipo assim, às vezes eu tenho que ser muito esperto, porque alguns clientes, algumas pessoas, vamos colocar assim, que nem atualmente não tem um cliente atualmente assim não, mas que eles fazem uma arapuca, como é que eu posso dizer, um golpe, não, como é que é a palavra? Eles tentam dar, é arapuca que tá vindo na minha cabeça, pra eu cair ali e acabar reafirmando algo pra pessoa. Sim. Eles tentam o tempo todo falar, então, é isso então, Francisco? Eu falei, opa, calma aí. Eita, nós. E eu imagino, João, que você como médico muito mais, né, cara? Porque a palavra do médico, querendo ou não, é sim mais validada, é sim. Tem a expressão social hoje no Brasil, a palavra do médico tem um peso grande. E eu imagino que para você também, né? Essas arapucas? Essas arapucas. Com certeza. Inclusive essa que eu estava falando, né, da pessoa, ela já vinha com um roteiro ali do que causa doença, de forma que eu fico numa situação tão sinuca de bico, que a pessoa está me relatando todos os sintomas, é quase errado eu não dar aquele diagnóstico. Pois é. Então, olha que situação complicada, é difícil lidar com isso. Não tem mais receita de bônus como lidar com essas situações e com esses indivíduos, né? Agora, Exatamente. eu queria ressaltar uma coisa, Francisco. Talvez eu esteja até falando demais nesse podcast. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Eu queria ressaltar para não dar a entender uma ideia errada para as pessoas. Olha, gente, ninguém aqui está demonizando o diagnóstico. Sim. Nós utilizamos do diagnóstico, inclusive no meu trabalho, eu faço diagnóstico todos os dias, né? A questão é, o diagnóstico é uma ferramenta. Uma ferramenta, ela pode ser usada de uma forma boa ou ruim, né? Então, eu vou comparar o diagnóstico com um martelo, né? O Perfeito. martelo é uma ferramenta. Um martelo na mão de um bom carpinteiro e um martelo na mão de um assassino tem funções totalmente diferentes. Uma função de construir e outra uma função de destruir, né? Sim. Então, o martelo é o quê? Ele é bom ou ele é ruim? Não entendi. Ele não é nenhum dos dois. O martelo é um martelo. Ferramentas não são boas ou ruins. As pessoas usam as ferramentas de formas boas ou ruins. Então, você vai ter bons profissionais que vão usar o diagnóstico da forma certa e vão ter profissionais que vão usar o diagnóstico de uma forma duvidosa. Você vai ter pacientes, né, ou clientes, no caso do Francisco, que vão utilizar o diagnóstico de uma forma positiva, né? De uma forma, por exemplo, de entender o que se passa consigo, de aumentar o autoconhecimento, de entender, né, que o sofrimento é real, assim, né, que não é algo que é uma frescura dele, é uma fraqueza, né, que é algo que realmente tem uma explicação para aquilo. Então, essa busca pela explicação, eu não acho essa busca inválida. Não acho ela inválida. Eu acho inválido quando a pessoa para por ali. Sim. Né? Entendi. Então, uma depressão. Beleza. Tchau. Né? Não é assim. O diagnóstico ele é a entrada e não a saída, não o final. Então, entender isso é muito importante. Né? Sempre o final, a saída, ela para mim sempre é a psicoterapia. É isso aí. Até porque, vamos colocar o TDAH que você citou, né? O TDAH de uma pessoa vai ser diferente do TDAH de outra pessoa. Ela precisa entender essa nuance, né? Ela precisa compreender. E não necessariamente uma pessoa com TDAH vai tomar remédio sempre.
Não necessariamente uma alternativa, um método, uma intervenção, uma atividade para um vai ser bom para outro. Cada um é uma coisa, né? Cada um se manifesta de uma maneira. Existe aquele TDAH mais distraído, existe um mais imperativo, existe um mais procrastinador, ansioso. Enfim, são N possibilidades. E aí eu queria até, João, já propor para você, no próximo episódio, a gente conversar sobre o psicodiagnóstico. A gente hoje falou mais sobre o... E eu tenho certeza que nós não esgotamos. Aí você pode complementar também, né? Que eu vi aqui que o tempo simplesmente voou. É verdade. Você pode complementar mais também sobre o diagnóstico na perspectiva médica. No próximo episódio a gente conversa sobre o diagnóstico numa perspectiva mais psicológica, né? E eu acho que vai ser interessante essa complementação. Mas não só na perspectiva psicológica, mas também na psicopatológica. Né? Então, Psicopatológica. muita psicopatologia. Né? Então, eu acho que falar de psicopatologia, não sei se dá para falar em um podcast só, talvez já se repetir. Meu Porque Deus. psicologia Poxa. é um oceano, né? Oceano. Mas eu adoraria. Seria muito legal falar de diagnóstico psicopatológico, né? Quais alterações psicopatológicas. Então, assim, falando de diagnóstico médico, dentro da saúde mental, né, gente? Hoje eu trabalho com atendimentos psiquiátricos, eu trabalho no CERSAM, que é o braço psiquiátrico, como eu já disse. Então, eu trabalho com atendimentos em saúde mental. Então, dentro da saúde mental, a gente, primeiro, né, busca esse diagnóstico que a gente vai falar na próxima, psicopatológico. As alterações psicopatológicas, né, vão formar uma síndrome, ou seja, um grupo onde se enquadra aquele transtorno. Dentro desse grupo, o diagnóstico, né, ele pode variar entre várias doenças ou vários transtornos diferentes, né? A gente busca o diagnóstico topográfico, ou seja, onde está esse acometimento, né? É um acometimento que provavelmente se localiza numa disfunção frontal, né? É numa disfunção temporal. Então, esse diagnóstico topográfico também é interessante para localização do problema, para o diagnóstico, né? E por último, a gente vai para o diagnóstico nosológico, né? O nosológico é de nome mesmo. É o nome final que você recebe, né? De qual é o seu transtorno no fundo do funil. Isso só pode ser feito da forma certa, se for um bom profissional que faz esse diagnóstico, ao longo de uma busca e de uma lapidação desse diagnóstico. Isso não acontece numa consulta de 10 minutos. Isso acontece ao longo de um processo de um acompanhamento terapêutico, né? De preferência multiprofissional, para que seja um diagnóstico confiável. Perfeitamente, é isso aí. Eu até lembrei de um podcast que eu escutei, Esquizofrenóias, quem puder buscar aí no YouTube, muito bom, que ela cita um caso e ela conversa com a mãe de que o filho dela demorou 1 ano com o médico para ser diagnosticado com esquizofrenia, né? Então, 1 ano. E é um tempo muito bom e que espero que a população em geral tenha essa paciência, porque com 1 ano esse médico conheceu essa pessoa de fato, adequou o remédio de uma maneira muito mais focalizada, ele conheceu o entorno psicológico, o ambiente, conheceu os familiares, né, João? Esse cuidado, cara, esse zelo que eu sei que o João também tem, para citar para vocês assim, que não é uma coisa nossa que a gente está falando aqui. Os bons profissionais vão ter esse zelo, vão ter esse carinho para fechar um diagnóstico, como o João está falando. E eles estão por aí, gente. Tem bons profissionais, né? A gente sabe que em algumas regiões, infelizmente, é difícil ter acesso, né? Mas procura direitinho, conheça o profissional que você está fazendo esse acompanhamento, faça um tratamento com alguém que te traga confiança, te transmita essa confiança, porque confiar no profissional é essencial para fazer essa busca de diagnóstico. Porque pode ser um processo mais rápido ou pode ser um processo lento, né? Então, confiar nesse profissional, buscar uma equipe multiprofissional também. Isso é essencial. Exatamente. Nem que alguns clientes meus fazem isso, fazem tratamento comigo no particular, porque hoje eu só atendo em particular, e acesso o SUS. E aí eu faço essa comunicação, eu uso os dados que a pessoa acessa lá no SUS, né?
Maravilha! Acessou ali uma fisioterapeuta que ela falou algo sobre a questão da dor no corpo. Meu Deus do céu, para mim é maravilhoso, para o João também, né? certeza. Sobre o funcionamento ali orgânico, motor da pessoa, isso tudo ajuda, né? Isso. Eu sou médico do SUS, Francisco, né? É, verdade. Eu Então, trabalho, eu sou médico do SUS e faço mas, contato com os psicólogos dos meus pacientes. sim, A qualidade do meu atendimento, o tempo de atendimento, a atenção ao paciente, o cuidado que você tem ali durante o momento, é o mesmo, é o mesmo. particular, né? E tem vários outros bons profissionais que eu conheço, inclusive, também se encaixam nessa filosofia, né? De fazer um bom trabalho, né? Tentar fazer o seu melhor, fazer um bom trabalho e fazer sua parte. É isso aí. Então, gente, o nosso tempo aqui acabou, infelizmente. Eu tenho certeza que eu e o João a gente poderia estender, né, João? Poxa, eu tenho outras perguntas, mas a gente faz no próximo episódio. Esse episódio, assim, foi mais focado na área do João e tudo bem. E nós estamos aqui para isso. Vai ter outros que vai ser focado mais na minha fala e tudo bem, né, gente? Mas as dúvidas de vocês, perguntem, que a gente pode responder nas nossas redes sociais, né, João? A gente Exatamente, exatamente. faz um Não, vídeo, live, sei lá, exatamente. né? Então, e a gente está disponível para isso, né? Essa interação é algo que a gente está querendo. E o podcast, ele começando agora, muita gente ainda nem sabe acessar direito, né? Uhum. Mas a gente espera que essas dúvidas apareçam. Para a gente é uma coisa boa se aparecer. Então, pergunta aí. E para a gente é só vantagem, para vocês também. Então, a gente está aqui para isso. Aproveita. Exatamente. Você vê, igual as perguntas que eu fiz pro João, não existe pergunta boba. Pode perguntar o mais raso. Ontem mesmo eu tive que tirar a dúvida da diferença entre terapeuta e psicólogo. Gente, totalmente normal. Inclusive, vou falar no meu Instagram, depois vejam lá. E é isso. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. João, valeu mesmo aí pelo papo maravilhoso. Entre em contato, gente, compartilha. Estamos no Spotify, estamos no Amazon Music, estamos no Facebook, no YouTube e tudo. No Instagram. O que eu puder ajudar, o que o João puder ajudar, tenho certeza que a gente vai estar aqui para vocês. Grande abraço. Valeu! Valeu.